ela quer usar todo o dinheiro do fundo de reserva, né, para fazer o serviço que precisam. E já falou em aumentar o condomínio. O que a Daniele tem que fazer em relação a essa situação? Vamos lá, então? Ok, meu boa noite a todos vocês, alunos do Fábrica de Síndicos, ao participarem de mais uma mentoria. Hoje, nós colocamos no nosso grupo de estudos que essa mentoria ela tinha como objetivo responder a dúvidas, questões pertinentes ao que nós estamos estudando, né, na apostila, lá na nossa área de membros, com os vídeos que temos, e também aproveitaria para esclarecer, tirar dúvidas de casos que vocês estejam passando diretamente no condomínio de vocês e que possam estar trazendo aí algum transtorno, alguma preocupação. Eu recebi aqui a primeira questão, eu recebi da Daniele, e a Daniele colocou o seguinte para nós. No meu caso, a nova síndica quer usar todo o dinheiro do Caixa Reserva para fazer os serviços que precisam e já falou em aumentar o condomínio. Depois ela mandou para nós aqui um print, e Daniela, se puder, já vai abrindo o teu áudio, que você vai entrar comigo aqui. Ela colocou aqui, pelo que eu entendi, foi um bate-papo entre a síndica, entre o subsíndico, né, e mais alguém do conselho, que diz que os condôminos já estão questionando, e aí qual o impacto disso tudo no valor do condomínio. A síndica explica que tudo que ela está fazendo nesse momento vai sair do FR, que é fundo de reserva, pelo fato do fundo de reserva de serem coisas emergenciais. Outros aqui falam de questionamento, tal, mas, enfim, o que a Daniele está querendo entender ela quer usar todo o dinheiro do fundo de reserva, né, para fazer o serviço que precisam. E já falou em aumentar o condomínio. O que a Daniele tem que fazer em relação a essa situação? Vamos lá, então? Vamos adicionar ela aqui com a gente. Ok. Bom, Daniele, você está numa situação onde a taxa... Eu preciso até entender de você o seguinte. Você tem aí um valor de caixa, né? Você sabe qual é o valor de caixa hoje? Sim. Ok. Então, eu vou fazer aqui, eu vou abrir um Excel para a gente fazer um exercício, tá bem? Só Tá. um minutinho. Deixa eu abrir aqui minha prestação do mês passado. Legal. Eu tenho 29.300 de caixa de fundo reserva. Tá, então, você tem no fundo reserva 29.300? Isso. Tá. É... Agora, vamos lá. Isso, fundo de reserva. Vou pôr aqui. Fundo de reserva. Agora, vamos falar do valor em caixa. Quanto tem em caixa hoje? Quero ver. Na ordinária. O que você pode fazer também é ver quanto tem no seu saldo total. Olha no final do balancete, se ele é credor ou devedor, o valor final. Aí a gente tira o fundo de reserva e vai saber qual é a diferença. Tá. Eu tenho, sim, eu tenho 1.955. Isso o saldo em 30/9, porque o do mês passado eu não vi ainda. Porque eles vão postar só até dia 15, né? Tá, então o teu valor total em caixa é 1.955, saldo em 30/9. Tá bem. Você tem ideia do teu valor de inadimplência? Ah, não aparece isso aqui. Mas a última vez que eu soube, quando eu era do conselho ainda, o síndico atual falou que a gente estava em 35% de inadimplência. 35. Ah, tá, mas se não for me engano, o condomínio que você mora é um condomínio que usam a conta garantidora, ou seja, eles bancam 100%. Então, isso é uma preocupação a menos. Tá, vamos lá.
me dá, vamos, eu estou pegando aqui alguns números, então eu vou considerar que a inadimplência é zero, tá bem? Tá, Eu vou tá. considerar que a inadimplência é zero. Uma outra informação importante para nós sabermos. Qual é o valor médio ou o valor de uma unidade? Me fala para mim o valor de uma unidade, para a gente ter uma ideia, e depois a receita total emitida no mês. 280. 280. A receita total emitida no mês? 73.400. Ok. Tá bom. Eu não sei se você deve, talvez você tenha isso aí na sua prestação de contas. Tenta dar uma olhada, por favor, quanto que é declarado. Eu vou precisar de dois números. Primeiro, gastos totais na conta ordinária, tá? E depois eu preciso saber gasto só com manutenção. São duas informações distintas. Não, não tem separado. Não tem. Não. Parabéns para a sua administradora. Vamos lá. Então, me dê gastos totais na ordinária, por favor. Não tem também. Porque, na verdade, vem conta por conta, né? Tipo, por exemplo, assim, Copel, papelaria, distribuidora de produto de limpeza, vem assim, não tem a conta fechada, entendeu? Que a gente gastou tanto no mês de despesa, não tem, não. Não tem. Não. Quer dizer, entregaram um balancete contábil para vocês, né? Aí é muito parecido com um balancete contábil onde mostra o saldo de cada conta. É isso? Isso. É o grande erro de muitas administradoras que acabam utilizando o sistema contábil para fazer a administração condominial e não tem, né? Elas acabam não tendo o trabalho de criar o que nós chamamos de centros de custos, porque ela deveria ter um centro de custo para a hora que fizesse os lançamentos, ela vai lançar a despesa, né? A conta, mas ela também tem que lançar o centro de custo. Com isso, você tira um balancete por cento de custo e chega nesses valores que eu estou te perguntando. Vamos lá, vamos continuar aqui, então, na nossa jornada aqui. Essas informações que eu te pedi, elas são importantes. Por quê? Quando você vê que você tem uma receita de 73.400, nós estamos falando aí de aproximadamente 260 unidades, é isso? 272. 272? Isso. Tá. Então tem unidade que paga menos que 280. Não, o mesmo valor, é fixo. Que é todas a mesma metragem, né? Todas as mesmas metragem? Isso. É que você falou 280, eu dividi 73.400 por 280 e deu 262,14. Aí eu peguei e dividi 73.400 por 272 unidades e deu 269. A diferença é pequena, tá? Tudo bem, vamos trabalhar aqui o valor montante dos 73.400, o valor médio por unidade, valor de unidade inadimplência, são informações que eu utilizo quando eu quero entender qual é a sua inadimplência nominal, para tirar isso do fluxo de caixa, né, naquele mês, porque você tem uma inadimplência do ano, né, acumulada, e você tem a inadimplência nominal. No caso de vocês, eu não considero nenhuma das duas informações, porque como vocês utilizam conta garantidora, deve estar cobrando de vocês entre 5% e 6%, automaticamente, então não preciso fazer, porque já faz parte da sua despesa. Agora, vamos lá. Quando você me falou aqui o valor em caixa 1.955, demonstra para mim de duas uma. Realmente, a informação que a síndica passou dizendo, ela diz o seguinte, nós estamos com o valor da taxa condominial defasado. E essa foi a informação da síndica. Então, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, ano de 2020, qual era o valor médio, você lembra? Lembro.
Uns 270, mais ou menos, porque subiu R$ 20. Subiu Só. R$ 20, então um pouquinho, 260. Subiu Tá. R$ 20, agora 280. Isso representa um pouco menos de 8%, 7,15%, né, de aumento ou de correção monetária. Ela está dizendo o seguinte: está defasado. Para tomar uma decisão de que está defasado, a gente precisaria avaliar as demais contas, e você não tem essas contas da forma que deveria estar. Teria que pegar aí elevador, se vocês têm elevador, piscina, manutenção, zelador, folha de pagamento, né? Que os colaboradores aí que trabalham para vocês, se tem ou não terceirizada. Nós teríamos que avaliar tudo isso para ver, porque muitas vezes é bem mais fácil para o síndico virar para o condomínio e falar assim: olha, a taxa condominial de vocês está defasada. Ponto 1. Eu vou ajudar a responder esse caso também. A taxa condominial de vocês está defasada. Então, vamos aumentar a taxa condominial, porque realmente um condomínio que tem 2.955 na conta, valor em caixa, está errado. Você tem um fundo de reserva, vamos dizer assim, aceitável, dentro dessa receita total de 73.400, mas a gente vê que o teu valor em caixa, né, o valor aqui em caixa que você diz é 1.955. Eu achei até estranho, porque o teu valor em caixa deveria ser pelo menos o teu fundo de reserva, né? E o que eu estou percebendo aí é o seguinte: a tua conta ordinária deve estar negativa. Na verdade, é que ele mostra aqui a conta, o que eu tenho na conta principal, né, na ordinária e na reserva. Daí tá separado os valores, né? Tá, então a conta ordinária é 1.955 e o fundo de Isso, reserva 29.300. Ok. isso. Então, com isso, eu consigo entender que, vamos dizer assim, a soma total de dinheiro do condomínio hoje é 31.255, ok? Ok. Esse é meu entendimento de dinheiro que o condomínio tem em mãos. Aí a pergunta é a seguinte: a síndica chega, ela dá duas informações. A primeira informação é que tudo que ela está fazendo vai sair do fundo de reserva, porque é emergencial. Agora, e a segunda informação é: precisamos rever a taxa porque está defasada. Vamos trabalhar esses dois pontos para a gente poder entender se ela tem razão e você deve apoiá-la ou se ela não tem razão. O primeiro ponto que nós temos que eu preciso te perguntar é: você pode citar para nós aí de 3 a 5 itens que ela está fazendo, que ela está resolvendo no condomínio e diz que vai tirar o dinheiro do fundo de reserva? Primeiro, foi feito, o síndico anterior, ele fez a limpeza das caixas de gordura, mas ele só fez a caixa de gordura a grandona. Por exemplo, eu não sabia disso. Os blocos, cada bloco tem caixa de gordura. Sim. Ele não fez essa limpeza, ou seja, tivemos que fazer a limpeza de 51 caixas de gordura, referente aos 17 blocos. Nossa. 51 caixas, certo? Certo. Tá. Você já sabe o valor que deu isso? 5.000 e pouquinho. 5.000 e pouquinho. 5.100, mais ou menos. Ok. Tipo, R$ 100 por caixa, aproximadamente. Isso. Né? Ok. Item 2. A nossa parte elétrica estava muito, muito complicada, vivia caindo as luzes. E a gente instalou 16 câmeras. E com isso a gente perdeu a garantia da construtora, né? Porque o nosso condomínio tem um ano de entrega. Então, ela teve que refazer toda a parte elétrica, diz ela, né? Só que o valor daí eu já não sei, porque isso ela já não passou. Ela teve que refazer toda a parte elétrica, o quê? Das câmeras ou da área comum? Da área comum, porque tem muitos postes caindo as luzes, né? Bom, se ela não passou, você pode se preparar. Isso aí é É uma caro. paulada. É uma paulada. Ó, achei aqui, ó, o valor correto das caixas de gordura, 5.700. Ok. Ok. Mais algum item que você queira mencionar?
Eu acho que os mais relevantes são esses, porque na verdade ela também quer equipar o nosso salão de festa. Nosso salão de festa não tem nada hoje, né? Só que ela também não passou valores. Ok. Bom, então vamos lá. Vamos entender isso aqui, pessoal. É importante vocês, todos os alunos, entenderem isso, porque eu estou percebendo que existe uma, né, no geral, a gente percebe que muitas vezes o síndico entra e ele entra com vontade de fazer o serviço. E isso é muito positivo. Passa a ser ruim quando ele começa a lançar mão de valores que ele não poderia pôr a mão. Então, ou utilizar de forma, desculpa o termo, burra, tá certo? Eu teria contratado um auxiliar manutencista para um período de experiência de 30 dias, com contrato atrelado ao MEI, aonde esse profissional custaria aí algo em torno de R$ 2.500, e custando R$ 2.500 20 dias, se ele limpasse 3 caixas de gordura por dia, esse serviço estaria pago com metade do valor. Você percebe, Daniele? É fácil para o síndico que quer resolver simplesmente virar para o lado, dar um Google, pesquisar uma empresa, 3 empresas, pega o menor preço, ou se está fazendo assim ou não sei, né? Que é pesquisa 2, abre o preço para o amigo e contrata o amigo com valor um pouco mais baixo. É fácil para o síndico fazer isso, mas isso é o jeito preguiçoso de resolver o problema. O jeito para resolver um problema num condomínio como o teu, que está com caixa baixo, ele dá sempre um pouco mais de trabalho, mas o resultado é eficaz. Você já abriu uma caixa de gordura? Você já viu, Daniela, uma caixa de gordura? Sim. Você também deve ter visto várias vezes o Sérgio mandando fotos para nós aqui no grupo, certo? Certo. Ok. Não é um serviço fácil, não é um serviço agradável, mas tem gente que trabalha fazendo isso. O nosso aluno Sérgio faz isso. E com certeza dá para dar conta de fazer, de limpar, mesmo que, olha, é ridículo isso que eu estou te falando, tá? Porque, vamos dizer, para mim, a pessoa gastaria 1 hora para limpar cada caixa de gordura, no máximo 1h30. Se você leva em conta que uma pessoa trabalha 8 horas por dia, nós estamos falando de 8 por dia, 51 caixas, nós estamos falando de quantos dias? 6, 7 dias. Então, com 7 dias úteis, com 10 dias, você teria gasto, em vez de 2.500, você teria gasto 1.250. E a pessoa ficaria feliz da vida em fazer o trabalho, você teria o problema resolvido. Eu concordo que a limpeza da caixa de gordura, se ela não foi realizada e se não há espaço na conta manutenção para realizar, eu concordo em utilizar o dinheiro do fundo de reserva. Mas, vamos lá. A caixa de gordura precisa ser limpa todos os meses. Então, você tem 2 erros. O primeiro, o erro de não colocar isso na previsão orçamentária. E o segundo, que existem empresas que prestam este tipo de serviço cobrando um valor mensal. Então, de repente, você pagaria aí R$400 por mês, R$500 por mês, e eles fariam um rodízio para garantir. Então, eles vêm e inspecionam, está tudo bem? Fecha, passa para outra. Opa, essa aqui precisa de limpeza. E com uma garantia que não deixasse as caixas pequenas sem limpar pelo menos a cada 3 meses. É possível fazer um contrato desse gastando muito menos do que os 5.700, entre aspas, emergenciais. Pergunto, por que eu estou falando assim? Você estava com alguma unidade do térreo, do primeiro andar, reclamando
que o esgoto estava voltando para a unidade? Não, mas estava quase no limite, sabe? Porque a gente tem um ano de condomínio, nunca foi limpa, né? Entendi. Então, veja, ó, o caso de fazer a limpeza era devido, sim. Você tem dinheiro em caixa para fazer a limpeza? Pensando em 5.700, não. Pensando em 1.250, teria dinheiro em caixa, na ordinária, para lançar contra a conta de manutenção? Teria. Sim. Então, é tudo uma questão, muitas vezes não existe uma fórmula única para atender a todos os condomínios, não existe isso. O que nós aqui no Fábrica de Síndicos procuramos ensinar é que, primeiro, o síndico ele precisa fazer aquilo que é melhor para o condomínio e não aquilo que é melhor para a sua gestão, para facilitar a sua gestão. Faça sempre o que é melhor para o condomínio. Segundo, comunique-se, converse com seus conselheiros, porque vai sair boas ideias dessas conversas. A forma como a síndica tratou o caso aí, ela viu o problema, ela falou assim, manda a bola para mim que eu vou matar no peito e chutar pro gol. Manda para mim que eu resolvo. É interessante essa atitude? Ela é interessante. Mas se ela tivesse parado um pouquinho para conversar com mais pessoas, ela teria resolvido o problema. Vou dar um caso meu para você. Eu agora, no mês passado para cá, eu estava pesquisando engenheiro civil para dar o ART, né, de 3 obras que eu estou fazendo dentro do condomínio. Eu tive engenheiros que falaram, eu só dou ART se eu fizer o serviço, R$130 mil. Um outro, da mesma forma, R$90 mil. Eu tive gente que falou assim, não, eu aceito dar o ART sem fazer o serviço. Menor valor, R$28 mil. E eu poderia, para poder fazer bonito e chegar no final do ano com mais 3 obras prontas, eu poderia simplesmente ter assinado a autorização. Eu apenas falei para os meus conselheiros, pessoal, eu fiz a pesquisa, está aqui a pesquisa, eu tenho as 3 pesquisas sem o serviço e tenho 3 pesquisas realizando o serviço e eu achei um absurdo, porque eu só quero que o engenheiro venha no condomínio, avalie, oriente a nossa equipe interna e depois ele faça uma vistoria, um acompanhamento de uma visita de 30 minutos semanal que ele vier, está resolvido. Bom, eles me apoiaram, entenderam que eu estava querendo o melhor para o condomínio e era melhor, naquele momento, aguardar alguns dias a mais do que desembolsar um grande valor. E eu fui e fechei na sexta-feira, 29/10, por volta das 4 da tarde, eu fechei com o engenheiro Eduardo, tudo certinho, o CREA dele, tudo certinho. Então, um senhor que tem um escritório próximo, mais próximo do condomínio do que os demais. Adivinha por quanto? Faço ideia. R$5 mil. Vou pagar, paguei hoje a primeira 30%, autorizei a administradora a pagar 30% do início do trabalho, 40% com 30 dias e o saldo com 60 dias. Ok? Ou seja, eu tenho dinheiro em caixa para gastar os 28, 30 mil, eu tenho. Só que eu paro para olhar e eu falo assim, é justo, é correto? Não é. Eu poderia virar para os condôminos e falar assim, gente, este valor vai sair do fundo de reservas, porque nós não esperávamos ter problema de infiltração na laje da garagem, e temos. Nós não esperávamos ser desnecessário mudar as lixeiras e as caixas d'água de lugar, as caixas d'água de primeira reserva, de lugar, e eu vou ter que mudar para poder ter um espaço mais adequado para as lixeiras, local coberto, etc.
e eu estou tendo problemas. Então, eu poderia falar para eles, vamos jogar lá tudo no fundo de reservas? Aproveitar o serviço, jogar no fundo de reservas? Eu poderia. Agora, eu olhei para a minha conta de manutenção e eu vi que eu tenho dinheiro na conta de manutenção. Por que eu vou tirar do fundo de reserva? O fundo de reserva é para coisas emergenciais, ok, desde que o meu caixa principal não tenha condições de suprir. Ficou claro isso? Sim. Em relação ao que a sua a síndica fez, então, item 1, limpeza das caixas de gordura, eu faria como urgência? Faria da forma como ela fez? De jeito algum. Não faria. Vocês têm zelador ou tem manutencista no condomínio? Tem zelador. Tem zelador, né? Então, de novo, um condomínio que tem zelador e não tem manutencista. Mas ela quer colocar agora. Então, mas ela quer colocar. E para colocar o manutencista, que é uma boa coisa, ela vai tirar o zelador? Até então ela não mencionou isso. Então, mas acredito que sim. Se ela tirar o zelador, ok. Nota 10 para ela. O pessoal que é zelador e ouve meu vídeo reclama no YouTube, no Facebook, que eu sou contra zelador. Eu não sou contra zelador. Eu sou a favor do que é melhor para o condomínio. Eu preciso ter, se eu tenho um síndico ativo, eu preciso ter um zelador que fique responsável para acompanhar os serviços? Não. Eu preciso ter um chefe de manutenção que, quando ele não consegue fazer o serviço, eu contrato alguém para ajudá-lo ou contrato alguém para dar o suporte. Mas eu tenho um chefe de manutenção. Por exemplo, essa refazer toda a parte elétrica. Se você tem um manutencista, automaticamente você não vai ter dor de cabeça com isso. Você vai refazer a parte elétrica e você não vai ter esse problema. Agora, quando você não tem um manutencista capaz, acaba dando esse tipo de problema. O manutencista vai falar assim, olha, para eu dar conta do meu dia de serviço, mais refazer a parte elétrica, eu preciso de um ajudante. Você gasta R$ 2.500. Olha, eu corto um dedo da mão se ela fizer esse serviço de reparar toda a parte elétrica, estou falando de mão de obra, com menos de R$ 2.500. Daqui 30 dias você me fala quanto veio a conta. Entendeu? Mas a coisa que está mais me preocupando é que ela quer fazer um laudo com engenheiro civil com especialização em patologia construtiva. Quanto que vai ser isso? Você acabou de falar aí que você fez esse orçamento? E te falei, e tem os orçamentos para te enviar, para você ver. Então, agora você imagina. Entenda, é isso que eu quero explicar. Se simplesmente for na correria da coisa para fazer, você vai fazer? Vai fazer. Só que eu saí de orçamentos de 130 mil com o serviço, e tem aqui no nosso grupo o aluno Jorge, que também ele é engenheiro, ele pode comentar, e cheguei ao valor de 5 mil para nos dar o ART e nos dar todo o trabalho, né? Todo o trabalho de orientação técnica e vistoria técnica, que é o que eu preciso realmente do engenheiro. Eu não preciso que ele faça o serviço. Eu estou te passando isso tudo porque vou dar mais um exemplo para você de diferença de valores. Um dos valores que eu te falei, na casa dos 30 mil, o engenheiro estava exigindo de nós um estudo de solo. Um estudo de solo para aterrar 2 tubulações de, vamos dizer assim, de 20 polegadas. Eu preciso de um estudo de solo para cavar uma valeta que não vai dar mais do que 50 centímetros, mas só o estudo de solo era uma paulada. Sim. Então, são coisas que, se você não está aí no dia a dia e acompanhando, é mais fácil virar para o lado, assinar a autorização de pagamento. Então, nessa situação, a síndica errou na forma como ela executou o serviço. Não por falar que é urgente, mas na forma como ela executou o serviço da limpeza da caixa de gordura, e a gente só vai saber da parte elétrica depois. Agora, de verdade, hein? De verdade. Vamos colocar aqui uma situação que não ocorre com você, graças a Deus. Mas se ocorresse com você, de você estar desempregado, vamos dizer que você tinha um salário aí de 5 mil por mês, e aí você fica desempregado. Vai ter agora só o seguro-desemprego, vai receber lá 2.000
e poucos reais. Você não corta as despesas? Ou você vai chegar em casa e falar assim, não, meu bem, eu vou trocar o sofá. Eu vou trocar as cortinas. É claro que não. Então, o que ela está falando aqui em equipar salão de festa, vamos pôr a mão na consciência? Um condomínio que tem R$ 1.955 na conta ordinária é um condomínio que tem condição de equipar salão de festa? Não é. Concordo com ela que precisa ser feito se os condôminos quiserem. E aí eles vão tomar uma decisão de, por um período de tempo, pagar equipar o salão de festa, né? Mas não agora, não usando o fundo de reserva, jamais usando o fundo de reserva, não para o salão de festa, tá bom? Essa é a minha resposta. Depois, se você quiser, você pode mandar o link para os demais conselheiros. Eu espero que a tua síndica entenda minhas orientações, porque, embora ela seja síndica, ela tem direitos, mas ela também tem deveres. E antes de lançar a mão no fundo de reservas, ela não precisa de voto de assembleia para isso, mas ela vai precisar depois explicar por que ela lançou mão do fundo de reserva em uma assembleia onde ela vai lá em assuntos não passíveis de votação, ela vai ter que justificar como uma prestação de contas por que o fundo de reserva diminuiu. E é nessa hora que faz a diferença você estar fazendo o que é correto e o que é melhor para o condomínio e se comunicando da forma correta com o subsíndico e com os conselheiros. Tá bom? Tá bom. Beleza. Assim, respondi a questão? Sim. Porque pelo que eu vi, ela vai usar todo o fundo reserva que a gente tem, que nem você falou, nós temos um valor pequeno, porque é um condomínio novo, precisa ser feito? Precisa, mas que nem você falou, não nessa sangria desatada, vamos pensar, vamos analisar, vamos conversar, mas ela é autoritária, ela decide e acabou. Ontem ela falou para o subsíndico, eu sou bem próxima do subsíndico, quem decide sou eu, você não tem que se envolver. Imagine. Não, de forma alguma. Ela assim, ó, o síndico, ele representa os condôminos, o síndico tem que ser a pessoa que tomará a decisão. Nenhum síndico ou síndica tomará uma decisão que possa ferir legalmente vamos dizer assim, que possa gerar problemas civis e criminais contra ele mesmo. Então, se você falar para mim, David, eu estou com uma caixa de gordura transbordando, eu contrato alguém para resolver o problema ou não contrato? A minha resposta, contrato. Quem decide? Eu decido. Por quê? Porque se esse negócio transbordar e voltar, quem vai ouvir porcaria aqui sou eu. Agora, como que eu faço isso? Antes de tomar a decisão. Porque não transbordou ainda. Por isso que eu te perguntei, tinha transbordado? Não. Porque se transbordou, eu não vou perder tempo perguntando o que o subsíndico e os conselheiros acham. Eu vou agir para resolver o problema daqueles condôminos que foram afetados. Agora, quando eu tenho tempo, uma semana, 15 dias, 30 dias, se eu tenho um pouco de tempo, com certeza, subsíndico, conselheiros, que eu chamo de grupo gestor, olha, nós temos este problema, se nós não resolvermos, vai gerar este problema. Para resolver, eu cotei, pesquisei nessas condições, o que vocês acham? O que vocês fariam diferente? Esse que tem que ser o trabalho do síndico, e não da forma como a gente vê o pessoal fazendo hoje em dia. Né? Não, pessoal, no teu caso aí, essa pessoa fazendo nos dias em que vivemos. É totalmente fora do padrão. Eu não sei em que escola eles têm aprendido isso, mas é errado. Por quê? Ela está criando uma situação de daqui a alguns meses, vocês mesmos que são do conselho não vão estar mais aguentando trabalhar com ela. Vai acontecer duas coisas. Ou vocês vão pedir para sair. Já pediram 2. Você está vendo? Ou vão pedir para sair, ou vão fingir que não está acontecendo nada, né? Aquele caso do tipo, eu não peço para sair,
mas faço vistas grossas e deixo a coisa rolar. E o terceiro caso é que vocês vão acabar indo para uma disputa onde vocês vão pedir para tirar. Foi o caso da Albertina, que é do Conselho, o caso da Claudete, que é presidente do Conselho lá no Rio de Janeiro, e por aí vai. Eu poderia citar outros aqui. O Carlos está aqui com a gente. O Carlos, ele não é do Conselho, mas ele ajuda o pessoal da administração, e ele viu os erros. Vocês viram o Edson. O Edson era do Conselho. Então, eu estou falando para vocês de forma clara. O termo é burrice, porque resolve rapidinho, prejudica o condomínio, ignora os conselheiros e o subsíndico, e lá na frente vai colher o resultado. O resultado é claro, é destituição ou não é reeleito. Né? Tá bom? Tá bom, obrigado. Ok. A Vânia está comentando aqui para nós que não enviou pergunta, mas estou vendo resposta para muitas questões do nosso condomínio. Ok, Vânia. Você vê que muda, Vânia, o endereço, muda o nome do síndico ou da síndica, né? Se é síndico ou síndica, mas muitas vezes os problemas são iguais. Iguais. É uma pena, mas vamos lá. Não desistam não, gente. Eu vou fazer depois uma consultoria com a Daniele, que eu estou para marcar, para falar para ela se ela deve ou não continuar no conselho. E depois a gente vai compartilhar para vocês verem o que eu acho, né? O que fazer em casos como esse. Antes de responder a questão da Vera, o Carlos, ouvindo aqui a minha orientação, nossa conversa, o Carlos ele passou o seguinte: no caso de um manutencista realizar a limpeza da caixa de gordura, onde ele deverá descartar o material? Bom, Carlos, vamos pegar o exemplo do Sérgio. O Sérgio, ele coloca tudo em sacos de ráfia e ele, então, descarta a partir destes sacos de ráfia. Porque quando você faz a limpeza da caixa de gordura, aquilo é como se fosse um sebo, né? Pensa numa barra de sabão. Quando ele limpa aquilo tudo, a gordura é isso. Você arranca esse negócio todo de lá, coloca nesses sacos e ele descarta. Isso é descartado juntamente com o lixo. Em algumas cidades, exige-se um descarte diferenciado. Garanto a você, faça a coleta, a limpeza da caixa, coloque em sacos de ráfia, deixe separado, chame a coleta. Vai sair mais barato do que os R$ 5.700, tá bom? Existem cidades que não exigem e você pode mandar junto com o lixo que é alimento, né? Resto de alimento. Você pode fazê-lo. Por quê? Porque a gordura nada mais é do que resíduo alimentar que acaba se juntando e petrifica lá nas caixas de gordura, tá bom? O melhor mesmo é que o condomínio faça uma conscientização de coleta de óleo, por exemplo, né? Mas isso a gente pode usar uma outra vez, eu posso até trazer especialista nisso, nessa questão ambiental. Mas aí faz a coleta, ajuda a reduzir essa questão do entupimento das caixas de gordura, mas não tira a necessidade da manutenção. Por quê? Porque, embora reduza, nem todos atendem e cumprem com a orientação e com a conscientização. Tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui agora. Nós temos aqui o caso. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. É a pergunta da Vera. Olha que bacana essa pergunta, bem interessante. A Vera passou o seguinte: boa noite, professor. Tudo bem? Preciso entender a forma de entrada na conta do condomínio de um valor relativo ao pagamento através de sentença judicial, ou seja, oriundos de pagamento das cotas em atraso. Poderá simplesmente entrar direto na conta sem estar apontado nos demonstrativos? Porque fica difícil saber a origem através do extrato bancário. Ok. Vamos
Vamos lá. Vera, deixa eu ver, eu não sei se a Vera quiser abrir a câmera e quiser participar com a gente, Vera. Eu coloco Olha, você aqui em evidência. eu estou sem câmera. O senhor está tudo me bem. ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Né? Então, vamos lá, Vera, eu vou responder essa sua questão. Vera, eu vejo uma falha tremenda aqui da administradora, se ela fez isso, né? De lançar um crédito sem dizer qual a contrapartida, ou seja, sem dizer a origem. Veja a situação. Mensalmente, e eu posso falar isso para você porque eu sou também diretor de administrador, então eu posso dizer a você com segurança isso. Todos os meses nós fazemos a emissão dos boletos bancários, ou seja, nós geramos uma emissão de créditos, né? Você gera uma origem de crédito. E é esta origem de crédito que faz com que eu tenha condições de realizar a cobrança e quando alguém paga aquele boleto, eu tenho condições de falar do que se refere. Ora, o que a administradora deveria fazer nesse caso? Ponto 1. Ela deveria lançar todos esses boletos lá atrás, né, que estão em atraso e não foram quitados, não foram pagos, ela deveria sim fazer um lançamento contra uma conta de fechamento, aonde seria então haveriam ali todos os créditos e automaticamente ao fazer a entrada desse recebimento seria o débito e a diferença disso, porque você com certeza está recebendo mais do que você emitiu de créditos, isso seria lançado, então, como multa, juros, e dependendo da sua convenção, isso vai para o fundo de reserva ou não. Então, o que a gente percebe? A falta disso, porque é muito simples. Olha, eu não lanço o valor lá atrás, quer dizer, eu não me preocupo com o valor lá atrás, lanço agora aqui, que entrou na conta, minha conta aumenta, mas como é que eu quito novamente, então, os títulos? Que eu quero explicar para você que não fecha, contabilmente não fecha, ok? Se eu faço um lançamento, vamos pegar um caso assim, ó, o condômino ficou devendo, totalizou 20 mil reais, tá bom? Vamos dizer que ele está devendo 20 parcelas de R$1.000. Ok, então se você tira um relatório dos inadimplentes, aparece no relatório dos inadimplentes 20 lançamentos, 20 parcelas de R$1.000. Se agora, nesse mês, eu recebo, sei lá, 30 mil, tá? Parte disso, 20%, honorários advocatícios, 6 mil, 4 mil multa e juros. Se eu recebo isso, eu tenho que fazer com que essa entrada bata com aqueles créditos, porque se não bater, você vai ter uma entrada de 30 mil e você vai continuar com 20 mil devedor. Então, eu vou continuar tirando relatório de inadimplente e ele vai continuar aparecendo no relatório de inadimplente. Portanto, o que eles deveriam fazer, então? Deveriam pegar esses 20 lançamentos, hipoteticamente, o exemplo que eu estou dando, esses 20 lançamentos de R$1.000, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam, sim, fazer a quitação deles. Para fazer a quitação deles, coloca-se qual é o acréscimo financeiro, ou seja, correção monetária, juros, multa, valor, boleto por boleto. Quando se colocar isso, você vai continuar tendo a emissão de créditos de 20 mil. Só que agora, devidamente valorizados, eles vão chegar lá nos 24 mil reais. E aí quita-se o boleto. E gera-se um lançamento adicional no valor de 6 mil reais, que foi cobrado e recebido da unidade devedora,
isso vai aumentar teu caixa em 6 mil, que é os 30 que foi recebido da justiça, né? Através da justiça. E automaticamente entrou, sai os 6 mil para pagar os honorários advocatícios. Esse é o caminho correto. Alguns advogados fazem o seguinte: justiça, deposite o dinheiro na minha conta bancária, que eu sou o advogado responsável, e ele já te passa o valor sem a despesa dos honorários advocatícios. Isso é correto? Não é errado, mas contabilmente fica errado, porque a qualquer momento esse condômino vai trazer um comprovante de pagamento do valor dos 30 mil, e você só tem 24 no caixa. Como é que você responde a isso? O correto é falar, não, entrou 30 mil no caixa, saiu 6 para o advogado, os 24, restante é 20, mata o débito original, e 4 mata juros e multa que foram devidos pelo período de atraso. Tá bom? Então, nesse ponto, Vera, está errado, a administradora deveria rever, até porque, contabilmente falando, o balancete não fecha. Tá bom? Na verdade, senhor David, Pois não. na verdade, eu venho acompanhando o demonstrativo de receitas e despesas, e em nenhum momento esse dinheiro entrou. Então, como eu não estou tendo acesso aos balancetes para eu verificar os extratos bancários, então, para mim, fica difícil. É por isso que eu queria saber o passo a passo para, quando eu ter acesso aos balancetes, eu ter como fazer a verificação. Perfeito. De repente, ela até fez corretamente os lançamentos, só que o balancete ainda não chegou, né? Mas não consta nos demonstrativos. Não consta? Não consta. E foi no mês de março. Nós já estamos em novembro e o dinheiro não entrou nos demonstrativos. Vera, nós temos 2 alunas no nosso grupo que passaram por auditoria no condomínio. 2. Olha só, no universo, né? Nós pensarmos o tamanho que é esse Brasil e o tamanho, quantos condomínios tem no Brasil, quantos síndicos, né? Se nós pensarmos nesse universo e compararmos com o nosso grupo de alunos, é um pequeno grupo. E dentro desse pequeno grupo, 2 alunas que estão estudando recentemente conosco passaram por auditoria. Não elas passaram, né? O condomínio em que elas moram. A Joyce, tá bom? E aqui também a Vânia. Elas são alunas, então aqui elas podem confirmar para vocês. E olha a situação. Em um dos casos, a Vânia, por ser uma conselheira que nem você, bastante criteriosa, ela percebeu que haviam erros, administrativamente falando. E por conta dos erros que ela, juntamente com outros conselheiros, descobriram, eles conseguiram cancelar o contrato com a administradora sem pagar multa. E conseguiram exigir da administradora que, depois de cancelar, para você ter uma ideia, cancelaram o contrato, ou no último mês de contrato, mandaram, se não me engano, mais de 20 mil, talvez a Vânia possa me ajudar, mas quase 20 mil reais em uma transferência que, se não fosse um conselho ativo, atento, como é o da Vânia, pode ser que esse valor não seria transferido. Pode ser. Não estou dizendo que não seria. Mas, no final dessa auditoria, a Vânia descobriu um valor de 12 mil reais que deveriam ser reparados pela administradora anterior. Agora, como é que você consegue chegar em números como esse? Eu falei o caso da Vânia, eu vou citar agora o caso da Joyce. O primeiro relatório preliminar do condomínio que a Joyce é síndica apontou que o síndico tem que devolver 40 mil reais. Você entende? 40 mil reais. Como é que se conseguiu chegar nisso? Apurando os débitos e os créditos, os documentos corretos,
e o que faltava de documento, o que tinha autorização de assembleia para gastar na previsão orçamentária e o que o síndico fez pela loucura, pela cabeça dele. Aonde ele misturou, por exemplo, a conta de internet da casa dele, ele cancelou, contratou uma conta de internet no nome do condomínio e mandou instalar na casa dele para ele usar, junto com TV a cabo. Ok? Aí ele falava, na hora de fazer, ele era muito correto. Ele falava, não, a internet, eu só cobro no condomínio a internet. Agora, como que eu tenho um documento falando que eu tenho que pagar R$300, que é a internet mais a TV a cabo, e mando para a conta o condomínio paga só 179? Como que isso se justifica? Tem um voto em assembleia que autoriza? Não, não tem. Estava na previsão orçamentária? Não, não estava. Então, é indevido. No teu caso aí, a falta de lançamento dos demonstrativos só me traz uma certeza. Uma certeza. No momento em que vocês cancelarem, fecharem com essa administradora, provavelmente haverá uma transferência deste valor, deste montante recebido, como se tivesse sido colocado indevidamente na conta do condomínio, voltou. Estamos fazendo aqui um ajuste, porque não consta no demonstrativo. E aí, daqui 1 ano, daqui 2 anos, quem é que vai se lembrar que isso não constava no demonstrativo? Ok? O síndico, que eu estou falando para você, ele deu várias cartas de quitação de débito, quitação de débito, quitação de débito, mas constava como devedor o condômino. Ok, então, já que você deu a quitação de débito, o débito dele você paga. O dinheiro não entrou na conta, ou o dinheiro não consta no relatório. Então, eu falo para você, ficar bastante atento a isso, porque deveria sim constar no demonstrativo. Um erro muito comum que o pessoal faz é, eu lancei o valor no demonstrativo da época que eu gerei o boleto. Está errado. Condomínio não trabalha por competência. Condomínio é uma empresa que trabalha com o sistema caixa. O sistema caixa é assim, entrou, creditou, é o dinheiro que eu tenho que creditar. Então, algumas empresas, por questão de impostos, trabalham no sistema competência. O sistema competência é esse que você lança o crédito e quando vem o pagamento desse crédito, né, você não vai pagar impostos pelo lançamento do crédito. As empresas pagam os impostos pelo lançamento dele, quando eles têm origem. Né? Então, nessa situação, uma empresa, ok, mesmo assim, teria que aparecer no balancete. Como é que você tem um balancete que não bate com o extrato bancário? Então, está tudo errado. Pode falar para a tua administradora que está errado, manda o link do vídeo para ela, tá? Pode mandar, está errado, não se faça. Ela vai ter que retificar o demonstrativo. Tá certo, muito obrigada, David. De nada, Vera. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui para a gente finalizar, já são 8 horas. Foi da Vânia, está aqui, ó. Síndico que entrou acha que resolve o problema do nosso lixo sem trocar lixeira de lugar, só colocando containers dentro da atual lixeira. O mau cheiro continua. Você conheceu nossa lixeira, acha que containers vão resolver? Lixo continuará sendo amontoado na frente do condomínio para o caminhão recolher. Ai, ai. Vamos lá. Amiga Vânia, coloquei você na tela. Se puder abrir o microfone. Querida, é o seguinte. Eu tive o prazer de conhecer teu condomínio, viu? Os demais alunos aí que pedem para eu visitar. A gente sempre que tem condições, a gente vai visitar sim. Talvez lá no Rio de Janeiro, talvez lá na Bahia, onde está o Jorge, fica mais difícil. Mas aqui em São Paulo a gente faz até questão para ir conhecer e estar um pouco mais perto. Vânia, eu tive o prazer de visitar teu condomínio novo, infelizmente com vários problemas. Você mesmo aponta esses problemas, você me mostrou os problemas, né? Com teu esposo, Valdez.
Essa questão do lixo, Vânia, do jeito que o síndico está falando, não resolve. Não resolve, você já disse o ponto número 1, o lixo, o cheiro do lixo vai continuar ali. Segundo, a questão da quantidade de metros cúbicos de lixo dentro daquela lixeira não comporta. Vai arrancar os cestos, vai colocar containers, o problema é o mesmo, porque a quantidade de lixo que cabe ali dentro não é suficiente. Então, aquela ideia que vocês tinham de realmente ter um lugar maior, um pouco mais afastado da onde está ali, aquilo era a melhor opção. Vocês deveriam, de repente, lutar para aquilo, porque senão só vai gastar dinheiro comprando container e colocando lá, ou pedindo aqui em São Paulo é da EMURB, aí em Osasco eu não lembro, né? E aí vocês vão continuar tendo esse mesmo tipo de problema. Tá? Ele, inclusive, já comprou o container por conta dele, que a gente está agora brigando por conta disso. É o que eu falei, se você tem uma ideia melhor, eu ouço, eu acato, eu apoio, só que tem que ser uma ideia para resolver, porque a gente vai ter que continuar entrando naquele mau cheiro horroroso, tira de manhã, lava, faz tudo, quando é à noite está horroroso, o funcionário tem que ficar lá juntando o lixo, depois levando para fora, e tem dia que o lixeiro passa 8 horas da manhã, tem dia que passa às 2 da tarde, fica aquela montanha de mau cheiro na entrada do estacionamento, né? Eu falei, olha, não tem o que vai me fazer mudar de ideia e aceitar que isso aí vai. E eu já falei para ele, eu não recebi orçamento nenhum de container, você não mandou e disse que já comprou. Então, eu quero ver esses orçamentos e esse container vai ficar registrado em ato que foi comprado indevida por tua conta. Então, é dinheiro seu. Então, eu acho que é isso que vocês precisam fazer, porque, assim, se os demais conselheiros estiverem junto com você nisso, vocês precisam... O duro é que os outros, meu filho, não estão aí com nada. Eu falei, eu estou nervosa com isso, sabe? É assim, um só quer resolver o problema da brinquedoteca porque ele quer levar a filha com as amiguinhas brincar, o outro ele não está nem aí com nada. Hoje eu peguei da convenção, o que fala que é função do conselheiro, recortei, mandei, peguei o contrato do síndico, mandei, sinalizando tudo que ele assumiu o compromisso que não está fazendo. Falei, por favor, leiam, porque sexta-feira nós vamos ter reunião e a gente tem que se posicionar. Eu falei, então eu estou ajudando, mandando todo o material para que vocês leiam. Aí coloquei tudo que a gente precisa discutir, se posicionar, mas é assim, sabe, é uma coisa que eu falo, eu não entendo. Por que quer ser conselheiro? E eu já falei, gente, não quer. Tchau, dá vaga para outro, vamos perguntar quem quer, quem pode, não é? Mas o difícil é isso. Eu acho assim, você está indo no caminho correto. Se tivesse errado, você sabe, eu falaria para você aqui. Eu acho que nós estamos aqui numa escola, para discutir ideias, algumas estarão certas, outras não. Então, nessa situação, você está correta, você deveria, sim, cobrar um posicionamento. Eu creio que essa consultoria que eu vou dar para a Daniele vai ajudar você também bastante nisso. Eu só posso dizer para você o seguinte, eu posso dar uma pequena, um spoiler aqui. É o seu lar, Vânia, é o seu lar. Não deixe que o seu lar seja gerido de forma errada, porque síndicos vêm, síndicos vão. Vocês é que vão assumir a conta, vocês é que vão assumir um condomínio desvalorizado. Então, essa questão, gente, sabe, é inaceitável eu ter que entrar num local de lixo, né, como é o caso aí, que vai estar tudo ali, aquele monte de lixo na frente do condomínio, não cabe tudo ali. Então, o que deveria ter? Ali a sala, deveria ter uma área realmente que permitisse ao porteiro, o lixeiro chegou, aperta o portão abre, o portão dessa casa de lixo, o lixeiro vai lá dentro, ele recolhe, alguém vai lá, lava e depois vai colocar mais lixo lá dentro. Esse é o ciclo natural, mas o condômino não precisa estar em contato com o lixo o tempo todo.
sabe? Não precisa estar sentindo o odor do lixo. Uma coisa é você sentir o odor de um saquinho de lixo, né? Que muitas vezes alguém descendo o elevador, você acaba sentindo. Agora, outra coisa é você sentir o odor de 300 sacos de lixo. Então, você está no caminho certo, continue cobrando, e no caso, o teu síndico tomou essa decisão, a tua convenção ela é clara. A tua convenção fala que para aquilo que não tem previsão orçamentária, tem que ter o voto, tem que ter autorização dos conselheiros. Então, a não ser que aconteça com você o que aconteceu com a Vera, estava falando com ela agora há pouco, do síndico pegar lá no caso da Vera, um senhorzinho já de muita idade. Coitado, é enganado. O cara vai lá, joga os papéis na frente dele e fala, assina. E ele assina, né? E tem até a desconfiança de que ele assina pelo senhorzinho, que é um senhor já de muita idade. No caso da Tina, que também é nossa aluna, está nos ouvindo aqui hoje, os demais conselheiros não estão nem um pouco preocupados. Tudo que o síndico fala, a administradora falou, eu acho que está certo. Não é que nem ela que estuda, que nem você que vai atrás. E eles estão assinando. Ou seja, se você tiver 2 conselheiros que assinaram a compra do container, não adianta você falar e fazer nada. Então, se esses outros 2 conselheiros, o que está só preocupado com a brinquedoteca e o outro que não quer fazer nada, se esses 2 já assinaram a pedido do síndico, aí... Não assinaram nada. Então, é até importante que não assinem, porque se eles assinarem, você não vai poder cobrar do síndico. E o correto aqui, vai servir de lição para o síndico. Por mais que ele tenha experiência, vai servir de lição para ele. O síndico, a síndica não pode sair metendo o pé pelas mãos. O dinheiro não é dele, não é dela. E é isso que eu quero deixar claro aqui. Por isso que é importante falar com os conselheiros. Não é um caso de urgência. Se eu não fizer algo agora, alguém vai ficar sem banho, alguém vai ficar sem, sem poder sair de dentro de casa, o portão está quebrado, ninguém sai. Não é isso. A gente precisa entender coisas que são urgentes, né? Urgentes a ponto de ser emergencial e coisas que podem esperar fazer um plano de trabalho, tá bom? Então, nesse ponto, para você, espero que na sexta-feira você consiga fazer a reunião, que eles entendam a sua preocupação, que eles entendam o que está errado em relação ao trabalho do síndico, que o síndico mude de postura, né? Porque ele já é síndico de outro condomínio aí perto, então que ele mude de postura, porque ele só tem a perder com isso. Infelizmente, ele só tem a perder. Eu vou dar um livrinho para ele. Estava aqui, estava assim. Eu vou dar um livrinho para ele que chama Nicolau Tinha uma Ideia. É um livrinho de criança, mas é ótimo. Olha na internet para você ver. Eu vou dar de presente com uma dedicatória. Perfeito. Fique com Deus, gente. Bom, nós estamos encerrando. A Tina levantou a mão aqui. Tina, então você é a última, tá, querida? Vamos dar aqui a última. A pergunta que ele respondeu. Vamos lá. Tina, tá na tela com a gente? Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui se eu enxergo a Tina. Não está aparecendo. Acho que é porque ela está com a câmera desligada. Ela está com a câmera desligada, sim, mas está aqui com a mãozinha levantada. Você quer falar ainda, Tina? Se quiser, por favor, abra a câmera, o microfone, para a gente dar a palavra. Ok. Vamos fazer o seguinte. Como não apareceu, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui o nosso todo mundo aqui, ok? Vou dar aqui o meu tchauzinho de sempre, desejo a vocês sucesso e paz. E Tina, manda a tua pergunta depois que a gente responde na próxima mentoria, tá bom? Gente, um grande abraço e nos vemos aí na próxima semana. E qualquer coisa lá no grupo, é só mandar que a gente vai responder. Até mais.